Então, gente, tô eu lá naquela fazenda, no meio de uma família totalmente tóxica e desestruturada. Por quê? Minha mãe contou pra mim que a infância deles era meu avô que se afastava porque trabalhava num quartel, sei lá eu o quê, minha avó que trabalhava em fábrica de calçados. Tinha minha mãe mais duas tias e quatro tios, tá? Fora cinco que tinham morrido. Começa por aí. Os filhos se matavam em casa quando minha avó não estava. Uma das minhas tias parece que ela ia para a farmácia, comprava tudo. O melhor era para ela, as outras eram tipo botada de lado. Meus tios um chegou a botar fogo no outro brincando e a minha avó morreu de rir. Então por aí tu já tira um tempo o que ela fazia com a cabeça das crianças. Diz que uma vez sumiu um broche, 4 de 7 apanharam 3 dias seguidos para aparecer o broche. Vê se tem estrutura emocional e psicológica alguém que pega 4 crianças de 7 e decide dar uma surra até aparecer um broche. Que parece que apareceu do nada e ficou essas por aquelas. Não teve desculpa, sinto muito, me perdoa, sou louca. Dei uma surra em alguém que talvez não merecesse. Não sei quem pegou, mas aí tu já tira um tempo como é que ficou a cabeça dessa gente que cresceu doentia e que se transformaram nos discípulos da pessoa em si. Meu avô era omisso, vivia em problema com esse meu tio mais velho, que é o coitado, o bizarro aí da família, né? Um invocador de demônio que primeiro era vítima, até facada levava da irmã, apanhou que nem um louco, foi violentado sexualmente e o assunto ficou essas por aquelas, quando era criança ainda, parece o assunto. Então ele guarda uma raiva e um ódio mortal da mãe, mas ele não caiu o véu ainda, então ele transferiu isso para todo mundo. Na verdade, todos têm raiva e ódio dela, porque até hoje ela faz joguinhos de manipulação. Só que as pessoas não têm coragem e não têm lucidez para olhar onde está o foco do problema. Elas se expandem para os lados que nem Siri, atacando uns aos outros, entende? Enquanto a outra, a Mastermind, ela tá ENP, né? Neurótica possessiva, neurótica psicopata. ENP é outra coisa, mas eu brinco assim. Então, resumindo, os 7 filhos sobreviventes. Primeiro, assim, ela ganhava os filhos, ela mesmo, lá de 4, com o nenê para sair da barriga, lavava a casa, passava cera, tudo para esperar o médico, tá? Para te ver como não pode ser normal uma coisa dessas. As crianças ficavam sozinhas umas com as outras, se matando enquanto ela trabalhava. Todos. A maioria não tem dente, tudo pobre, não tem um segundo grau completo. A vida acabada em todos os sentidos. Pessoas extremamente rancorosas, invejosas, agressivas, egoístas. É assim, uma devastação. Mas ninguém para pensar nisso. Relacionamento afetivo não deu certo para a maioria, para todos. Filhos deles também não, né, tem problema. As minhas três, a minha mãe e mais as duas irmãs dela, a minha mãe ficou grávida de mim e me ganhou. Aí a minha tia resolveu imitar e a minha outra tia resolveu imitar. Minha avó pegou as 3 crianças para criar, que chamou ela de mãe. Ou seja, a minha mãe foi internada já 300 vezes, levou choque, perdeu o dente. Aquele meu tio louco lá também levou choque, perdeu o dente. Porque uma das tias, que é a eleita, talvez a filha de ouro, é a que a minha avó ligava, tipo, oh, ela tá aqui me incomodando, vamos internar. Aí fazia a conspiração e internava o louco. Na verdade, o louco eu já sei quem é, mas todo mundo ficou louco e ninguém se ligou nisso.
Então, se terminar esse vídeo, eu vou dar continuidade até terminar minha história. Hoje eu decidi, entendeu, gente? Que hoje eu vou colocar pra fora essa história de família tóxica, mãe, vó, pra vocês terem noção e poder a gente poder se ajudar. Graças a Deus tem internet. Hoje em dia as pessoas acreditam, porque não é uma, nem duas, nem dez, são centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão colocando pra fora esses problemas sérios. E eu acho que tá na hora de desmistificar, né? Esse ser elevado espiritualmente aí que é a mãe. Eu sou uma mãe maravilhosa e eu sou mesmo, porque eu decidi fazer bem o contrário de tudo que eu passei na minha vida com meus filhos, entende? Então, assim, ó, eu tenho orgulho de mim. Eu sou a mãe que eu gostaria de ser. Então, o amor, assim, incondicional, maravilhoso, o dom que eu tenho, assim, ó, a cada momento com meus filhos, cada enlevo espiritual que eu tenho com eles, minha alma, assim, ó, se preenche de bênçãos. Meu marido também é maravilhoso. Conspiração para o meu marido me deixar? Nossa! Minha tia, essa filha de ouro, me chamou de doente, disse que ele tinha que me deixar com a minha filha pequenininha. O filho dela me atacou dentro da casa onde eu morava, me chamando de puta vagabunda, sendo que a mãe dele é que faz programa. Ou seja, família extremamente desestruturada, onde se agridem o tempo, se agrediam, porque agora eu saí de lá, eu cansei de ser o bode expiatório. Acontecia qualquer coisa, uns falam por outros, pegam a dor dos outros, tipo, eu não gosto de tal coisa, eu vou dizer pra ti assim, tal pessoa não vai gostar daquilo que tu vai fazer, tá? Cara, assim, ó, é doentio, é doentio. Eu tô picoteando tudo, gente, mas é tudo dentro de um contexto e é para vocês entenderem a dimensão da loucura. Porque não tem nem como conversar isso sem picotear e puxar aqui, puxar ali, sabe? Para vocês entenderem a dimensão da doideira que é. Então, assim, minha avó é manipuladora, falsa, dissimulada. Não tem mais um órgão interno. Não, ela deve ter cérebro, coração. A pessoa que me criou, e disse, ai, nossa, tu é mal agradecida. Ela não me criou, ela me pegou lá com a minha mãe e meu pai, me levou embora e ninguém sabe me explicar até hoje o motivo. Acho que a minha mãe tentou me matar, porque, né, pesquei essas coisas assim. Mas tudo bem. Nossa, grande coisa, né? Hoje em dia, eu não sinto nada, gente. Assim, ó, cheguei num nível de nirvana em relação a tudo isso. Mas foi aos poucos que eu fui me percebendo assim, sabe? Foi bem leve e ao mesmo tempo eu fui me fortificando. Eu não me joguei nisso. Eu fui percebendo as doenças, mas eu não fui me deixando à deriva na água, sabendo que o barco ia afundar. Porque depois que eu descobri, não tinha mais como voltar atrás e o barco vai afundar. Só resta saber se tu vai te preparar antes, físico, emocional, financeiro, para estar bem quando o barco afundar, ou tu vai te fuder. É a única pergunta que fica. Porque ele vai afundar. Porque essas pessoas são perversas e elas gostam de ser manipuladoras e elas nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Então, as filhas tudo deram errado com os maridos, com os ex-maridos, com todo mundo. Nunca tiveram estrutura de nada na vida. Se autopunem porque elas não se conscientizaram ainda que o foco da maldade, da desgraça, da contenda, da destruição tá num lugar emanando. Elas não têm consciência disso, ou não têm coragem de ver isso. De vez em quando tem umas rusgas, de vez em quando a minha avó solta umas pérolas assim, num jantar ou nos negócios, e dá o estopim pros estouros. E as pessoas se pegam umas com as outras e ficam inimigas, e depois a minha avó vai lá amenizar. Ai, não faça isso, não briga. E a pessoa não se conscientiza que ela se alimentou daquela energia, que eu já fui vítima 500 vezes de estar num lugar de bem com todo mundo, de repente ela chega e solta uma pérola assim, solta um veneninho e dá o assuntão, porque aquelas pessoas, os discípulos dela, já estão no limite
entre, oscilando entre, sabe? Assim, ó, mentalmente eles estão muito desestabilizados. Eles estão muito envenenados, eles estão muito mal com eles mesmos. Voltando ao assunto da minha avó, que ela. Aí tu tem que ter inteligência para perceber, para estudar, sem envolvimento emocional. Uma pessoa que tira um pedaço do pulmão, tira rim, tira fígado, tira útero, tira isso, tira aquilo, vive no médico tirando tudo que é órgão, cara, e ela olha para mim e diz que ela é a pessoa mais calma do mundo e mais maravilhosa. O que tá errado, né? Puta, tu somatiza as coisas, velho. Se tu tá toda hora tirando um órgão do teu corpo porque tá apodrecendo por dentro, que pessoa maravilhosa que tu é. E as pessoas não enxergam isso. E se atacam. Agora, tipo, todo mundo se separou na família, claro, porque, tipo, tá tudo em volta dela, que nem mosca em volta da merda. Estão tudo à volta dela, doentios, sem perspectiva de vida, gente nova, gente que era pra estar vivendo feliz, tudo decadente em todos os sentidos. E estão atacando uns aos outros, se comendo ainda. E não, meu avô morreu há 20 e poucos anos atrás e minha avó ficou no bingo da vida. Remoçou, é óbvio, né, gente? E daí fica todo mundo à volta. Aí ela vai, às vezes ela se interna para chamar atenção. Aí depois ela manda pedir creme de rosto no hospital. Tão mal que ela tá. Aí, deixa eu contar pra vocês. Uma vez ela tá sempre doente, ela tá sempre com dor, ela tá sempre doente, que é uma maneira de manipular os retardados. Então, uma vez ela ficou doente. E às vezes ela vai a sério, ela vai até ser internada, quase morrendo, porque ela vai fundo para fazer as pessoas à volta ficar tudo louca de manipulação no nível extremo. Então, o que que aconteceu? Ela ficou doente e ela começa a fazer morbidamente uns ligar para os outros, porque ninguém se dá, todo mundo se odeia. Mas na hora que acontece alguma coisa com ela, todo mundo se liga e todo mundo avisa. Então, veio um primo meu, esse do ataque, para minha pessoa. Me atacou já umas 300 vezes. A vida dele tá maravilhosa. Você tem que ter uma ideia. Então, ele foi visitar ela e ela tava lá no computador, jogando Fazendinha, no Orkut ainda, no tempo do Orkut. Quando apertou o interfone, que era ele, ela foi correndo pra cama, gente. Fez uma cara de tristeza, se transformou assim na minha frente. Botou as mãozinhas assim, deitou assim na caminha. Meio infantilizada. Vocês sabem que os tóxicos são infantilizados, né? Minha mãe me rasgou uma agenda minha inteira só porque eu escrevi que eu estava fazendo um exercício mental de mentalizar uma mãe que me amasse. No outro dia, minha agenda apareceu toda rasgada na página que eu escrevi que eu tinha uma mãe maravilhosa que me amava. Bom, então ali, quando a minha avó fez assim, se transformou. Ela estava bem, estava feliz, estava rindo, brincando comigo na fazendinha. Quando meu primo entrou no quarto, era outra pessoa. Ali começou a cair o véu para mim. E dali em diante, nunca mais eu dei folga. Eu comecei a observar, eu comecei a perceber o quanto ela era doente e o quanto ela adoeceu a família inteira. Um rastro de destruição. Porque as pessoas começam a se autopunir. Elas não têm nada mais na vida delas, elas perdem, desencaixam. Espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente, moralmente. Então, a minha família, meus parentes, esses desestruturados, que um é drogado, prostituta, estelionatário, mais um monte de coisa, tudo isso é válvula de escape para toda maldição e veneno que eles receberam e que eles não sabiam que isso não era normal e eles não sabem agir nisso, porque mãe tá acima do bem e do mal. Então o que aconteceu? Que eles se punem.
Então fica nessa simbiose doentia, eles ficam atraindo um monte de desgraça para a vida deles e fazendo das pessoas à volta uma desgraça. E é uma pessoa. Aí a mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos. Ela não recebeu amor. Eu não recebi amor e meus filhos são seres mais amados do mundo, então perdão por eu não comprar essa historinha da carocha. E quanto a perdão, perdoa. Eu não tenho que perdoar, desculpa. Não vou me envolver. Não vou me envolver. Se eu perdoar, eu me identifico até com isso, entende? Para te perdoar uma pessoa, tu tem que te identificar com ela. Primeiro que ninguém me pediu desculpa por nada, ninguém reconhece e nunca vão me reconhecer. Então é uma doença, eu tô cagando. Não é uma doença, mas é doente, a pessoa é doente, entende? Doente na maldade, na perversidade, na loucura. Minha mãe é uma vítima que se transformou num algoz, que se transformou num verdugo na minha vida. Porque a avó fez isso com ela, minha avó, e ela não olha para cima e diz: Tu tá fazendo isso comigo, tu tirou meu marido, tu destruiu minha vida, tu tirou minha filha de mim, tu fez um jogo mórbido, tu fez uma loucura na família, tu fez uma loucura com todo mundo, eu odeio todo mundo me odeia, eu não tenho nada na minha vida. Eu fui até internada, eu fui até diagnosticada com esquizofrenia e se divertiam internando ela e se divertiam com a minha dor, porque uma criança vendo a mãe o tempo inteiro sendo internada. Porque a minha mãe oscilava entre me amar e me odiar. Uma vez ela fez uma, uma... Se terminar esse vídeo, eu vou continuar, tá, gente? Ela fez um boneco de pano, disse que a filha dela tinha morrido e que eu era uma desgraçada, uma filha do demônio, eu tinha uns 12 anos. Ela berrava que eu era um demônio, que eu era filha do demônio, que eu era desgraçada, que eu acho que é uma palavra para um filho que só Jesus na causa. Foi horrível, gente. Meu tio teve que intervir, meu tio morreu de câncer. Meu tio enlouqueceu, e um dos meus tios enlouqueceu e morreu comido por câncer. E vivia em volta da minha avó, e vivia enlouquecido, e vivia enlouquecendo. É assim, ó, não tem explicação o que uma pessoa tóxica, a mãe, porque é ela que é a base, teoricamente, ela faz filho brigar com filho. Ela é infantil. Em vez dela ser uma pessoa assertiva, uma pessoa forte para dar o exemplo pro filho, para disciplinar, ela entra num joguinho infantil com os filhos de, de comparação. Ela oscila entre sou criança e tenho inveja de ti e ao mesmo tempo eu te puno. Cara, é uma morbidez que se tu não tem como entender aqui. Não tem como tu entender. E deixa eu contar pra vocês meu último Natal na casa delas, porque eu morava até então com elas. Que era o tempo inteiro, era problema seríssimo. Aí, ciúme de panela, briga por causa de qualquer porcaria. Umas mentiras desgraçadas. Eu ajudava na casa tipo, pros parentes, porque eu faço tudo dentro dessa casa, sabe? A heroína, né? E a minha mãe, boca aberta, retardada mental mesmo, começou a enxergar aos poucos as coisas, assim, que às vezes eu abri os olhos dela, sabe? Mas, tipo, depois ela vai, assim, sobe um pouquinho para enxergar, depois se esconde, se anula, vira um casulo, e se pune, e se mata, e vai pra filha, ou vai pra todo mundo à volta falando mal, os gatilhos, mas não enfrenta o que há pra ser enfrentado. Então tá, quando morrer, de repente, né? No Natal, não, no Ano Novo. Não lembro agora se foi no Natal ou no Ano Novo. A minha mãe saiu com a minha prima, que é outra coitadinha. Outro entrou. Tem síndrome de Down, alguma coisa assim. Virou. É uma vítima. E ao mesmo tempo é um verdugo, é um algoz de todo mundo também. Ela não senta perto de mim na mesa, ela nem disfarça, assim, quando. As poucas vezes que. Porque eu não posso deixar de ser quem eu sou por causa de uma pessoa que é doente. Se eu sou carinhosa, eu não vou perder isso. Se eu sou iluminada, eu não vou perder isso. Entende?
Então, mas assim, ó, também não vou jogar pérolas aos porcos, mas até então eu passava por cima disso tudo porque eu sou extremamente feliz com meu marido, que é um ser maravilhoso. Meus filhos que são abençoados, graças a Deus. Então eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né? Para ter uma vida assim, vamos estudar um pouquinho que quem tem coisas legais na vida só pode ser uma pessoa legal. Então, ela foi procurar tábua para botar numa cama às 11h30 da noite para não ficar na mesa com a gente, para fazer desfeita. Depois foi para a cozinha com essa minha prima com síndrome de Down, bem infantil. Ai, porque a gente pode. Só faltava ter vozinha de criança, sabe? Ai, porque a gente pode. Ai, a gente pode ir no bingo, a gente pode fazer não sei o quê. Assim, sabe? Aí, tipo assim, eu ia fazer uma massa, trigostosa fazer as massas, e eu oferecia para todo mundo na casa, né? Gente, quer que quer massa? Aí ela, e a outra tem síndrome de Down, tem uma desculpa para ter problema, mas ela é pior ainda, né? Para desdenhar o que eu fazia, ela simplesmente chegava e dizia: Ai, eu vou fazer pra ti. As duas, ela criou a outra quase como filha, né? Ah, depois tem outro assunto com vocês. Eu vou fazer massa com alho e óleo para nós duas, tá? Como se a minha massa fosse uma afronta para as pessoas, quando na verdade eu fazia massa e convidava todo mundo para comer comigo. E ela, e ela agia como se eu tivesse feito a massa para jogar na cara dela, ou para machucar, ou para qualquer. Doente, sabe, gente? Assim, ó. Cara, aquilo foi me fazendo um mal, foi me fazendo um mal. Ela ama cachorro de rua, ela ama gente que não vale nada, ela diz que ama cachorro, ela diz, eu te amo, eu te amo. Ela ama todo mundo, ela tratou todo mundo bem, ela criou todos os meus primos que a minha avó pegou para criar, porque não parou em mim, no meu primo e na minha prima. Minha avó pegou todo mundo da família para criar. A Mastermind pegou os discípulos. Ela criou todo mundo menos eu. Ela amou todo mundo menos eu. Então essa pessoa é doente de maldade, de perversidade. Aí ela decidiu que meu pai deu os netos para ela. Eu tava muito feliz que meu pai tinha me dado os netos para ela e o meu marido. Não temos valor algum porque quem deu os netos para ela foi meu pai, o vagabundo, filho da puta, que não vale nada. Aí, ai, te amo pro meu filho, te amo pra minha filha. A minha filha me perguntou: Mãe, como assim? Me ama se nunca te amou? Eu nunca acredito nesse amor. Minha filha começou, sabe? Meu filho tá anos-luz aqui, ó. Meu filho que foi. Meu filho ficou esquizofrênico, gente. Eu fui trabalhar numa loja e deixei ela cuidando do meu filho. Paguei, porque de graça ela não queria fazer um jogo mórbido comigo. Pode deixar teu filho que eu cuido de graça, dali a 2 semanas. Se tu não arrumar emprego e pagar por eles, eu vou arrumar outro emprego, tá? Bom, quem tem mãe tóxica sabe que o jogo é mórbido, doentio. Como eu não tinha escolha, eu deixei com ela, paguei. Paguei até para poder. Chegava em casa, meu filho estava chupando prego, estava todo sujo de Nescau para ir pro colégio. E eu pagava com uma pessoa para ele passar por isso. Ele virou esquizofrênico. Ele, assim, ó, meu filho ficou mentalmente afetado de conviver com ela. Assim, ó, graças a Deus, eu saí dessa família por causa dos meus filhos. Porque eu me apeguei muito à espiritualidade. Eu sou médium, eu sou empata. Eu sou médium, eu sou empata. E tu imagina todo esse dom, toda essa coisa direcionada contra mim. O meu poder direcionado contra mim, porque fizeram eu perder a conexão que eu tinha com discernimento, entendeu? Gente, foi complicado, foi muito difícil. Hoje em dia eu me afastei deles, eu sei que eles estão todos lá conspirando contra mim. Eu tô aqui quieta na minha, trabalhando, vivendo a minha vida. E eles estão lá se achando que são importantes e com certeza estão tudo conspirando contra mim. Vai fazer 3 semanas já que eu não converso mais. Porque eu enlouqueci, né? No meu aniversário agora, surtei, porque meu primo tem um AVC um atrás do outro. Aquele que me atacou, porque é uma pessoa com energia super boa e eu que sou louca. Então ele teve outro AVC, daí a minha avó estava envolvida, daí a minha mãe fica me ligando para me encher o saco, daí fica me dando feedback de meia em meia hora para dizer o que está acontecendo com a minha avó, com o meu primo, com a minha prima sobrinha que foi estuprada, com não sei quem, não sei o quem. Julga e condena todo mundo porque foi mal mãe, mal pai, briga, fala mal de todo mundo.
quando ela foi uma mãe maravilhosa para mim. Gente, eu fiz tratamento de canal, 15 anos, 15 anos o dente doendo, 15 anos tendo problema, 15 anos caindo, 15 anos eu indo no dentista. Agora eu fui no dentista e eu descobri que eu tenho bruxismo. E por isso que o meu tratamento de canal não funcionava, porque tu fica tritando o dente ali, batendo. Não tem como um dente curar quando ele tá com problema. Lado direito, né? Quem será que é? O que aconteceu? Eu descobri que eu tinha bruxismo e o meu bruxismo é raiva contida. E eu descobri que o meu bruxismo se dá em períodos que a minha mãe me inferna até a alma. Cortei o relacionamento agora com ela há 3 semanas, não tem mais bruxismo e o meu tratamento de canal funcionou. Então, assim, gente, a somatização, o mental da gente fica completamente afetado. Então, deixa eu contar pra vocês. Quando eu tava com problema nos dentes já desde há 15 anos, meu dente caiu, sabe o que ela disse? Fica sem dente. Aí, quando eu fui fazer, ela também tem medo de avião, então ela botou isso pra mim. Porque eu tenho medo de avião. Aí eu digo, um dia eu quero andar de avião. Não, porque eu tenho medo, porque tu vai morrer de avião, porque, né, tu não tem medo de morrer. Ela transfere pra mim. Uma vez ela e a minha avó se juntaram pra pedir pra mim terminar o relacionamento com meu marido. Ou seja, ele, o sentimento dele, os filhos dele, eu, meu sentimento, a estrutura familiar, era pra mim jogar tudo no lixo pra ficar com elas. Que elas iam pegar o salário da minha prima que tem síndrome de Down pra me ajudar com meus filhos. É isso, gente. Olha o nível de tudo. Isso é amor, tá? Então, é, eu fui fazer autoescola e ela disse assim: tu não vai passar. Aí eu tenho medo de. Tu não tem medo de dirigir? Tu não tem medo? Aí rodei, desisti. Depois de um tempo, comecei de novo. Por que que tu não larga já isso de mão? Por que que tu não desiste? Não vai passar mesmo? Ou seja, é uma conspiração para mim não ter nada, não ser nada, não conseguir nada na minha vida. Sabe, se eu parar aqui para contar para vocês toda a morbidez, a maldade, a perversidade que existe, chega a ser doentia. A minha avó faz conchavo. Uma vez peguei uma ligação dela com essa minha tia de ouro aí, que ela fala mal por trás, claro que fala. Fala para mim, fala para todo mundo. Porque na verdade não existe, né, sentimento por ninguém. São só marionetes na mão dela. Então, peguei uma ligação das duas falando mal de mim. Me mandava embora da casa. Quando eu consegui decidir ir embora, que eu encaixotei tudo, que eu fiquei movimentando conta no banco para graças a Deus conseguir ir embora. Recebi, peguei o telefone onde já tinha uma ligação das duas conversando, quando tipo minha tia perguntou e daí ela já foi, daí a minha avó não foi ainda, mas já tá com as caixas prontas. Ah, que se exploda, que tomara que dê tudo errado na vida dela. Deixa aí que ela vai ver o que é bom pra tosse. Cara, elas me mandavam embora todo dia. Aí quando tu decide ir embora, ficam, deixa aí, tomara que se exploda, tomara que morra. Cara, isso é de gente doente num nível perverso do mal. Isso aí não é nem humano. Se tu quer que eu vá embora, pelo menos deseja que eu vá mesmo e que eu fique tão bem que eu não precise mais voltar. Mas não, a doença é tão grande que eles não querem, na verdade, que eu vá embora. Eles querem atazanar a vida da pessoa, eles querem desestruturar o mental da pessoa. E daí esse meu tio doente começou a ter problema com meus filhos, porque ele saiu da cadeia e ele começou a agredir verbalmente a minha avó, e daí todo mundo se juntou, claro, contra ele. E eu junto, porque até então não tinha caído o véu da história contra mim. Não tinha visto exatamente o mecanismo da toxicidade, né, da história. E o que aconteceu? Ele começou a atacar meus filhos, e daí depois meus primos me atacavam, e depois, agora, por último.
os bisnetos delas, que ela é minha avó, aí tem a minha mãe louca, aí tem eu, aí tem meus filhos. Ela começou, eu trabalhava, então de noite chegava em casa, tava um inferno dentro de casa, meus filhos chorando um em cada lado, que eles tinham se degladiado fisicamente. E a minha avó é a santa lá no meio, e a minha mãe se vendo às voltas. Cara, meus filhos estavam ficando doentes, esquizofrênicos, crianças esquizofrênicas. Eu sofri tanto para poder ir embora daquela casa, tanto. Com aquela energia, é um grude na aura. A toxicidade, ela te tira os meios. O espiritual, o energético não consegue mais conspirar, girar na tua vida para poder te auxiliar. E tu se perde, daí a tua energia não consegue mais fazer nada. Então eu tava dentro daquela simbiose doentia, brigando com meu marido, no meio daquela toxicidade toda, meus filhos ficando doentes, aquele meu tio louco lá, meus primos me atacando do nada. Gente do céu. Aí assim, consegui ir embora, graças a Deus, saí do caldeirão da bruxa, porque era assim, era um assopão, eu tava ali no meio como um legume, eu tentava sair, vinha alguém e dava mais uma mexida no negócio, caldeirão, e eu caía, fiquei assim, tantos anos tentando sair daquela casa, só que quem via de longe dizia: ai, tá bom pra ela, vive de favor na casa da vovó. Não vai embora, é um parasita. Pagava metade de tudo, igual a minha avó vinha e desligava a luz do nada. Tipo, eu pagava metade da luz, eu tava aqui lendo um livro, apagava a luz, aí eu disse, cara, eu preciso da luz pra ler. Tadia! Ah, odiava incenso. Eu fui embora, começou a comprar quilos de incenso para botar dentro de casa. Mas quando eu tava lá, tinha falta de ar e não podia com incenso. Ah, ela também não podia com pelo de gato. Eu tinha meus gatos. Aí fui embora, comprou uma cachorra que solta pelo, que dorme com ela no travesseiro e o travesseiro dela é feito de pelo de cachorro. Não tem mais problema. Entendeu? Então, assim, a pessoa é mórbida na maldade. É só pra espezinhar, pra putricar. Meu tio da Espanha veio pra cá. Ela veio jantar aqui em casa, ela já chegou com dor na barriga. Ela foi pro quarto, ela deitou. Já todo mundo foi atrás dela, já ficou na cama, todo mundo em volta dela. E já nem queriam mais jantar aqui. Meu tio, depois de 10 anos que veio pra cá, não queriam mais porque queriam levar ela pro hospital. Até que eu achei um remédio, que ela mesma disse que era bom, e dei pra ela pelo menos para não estragar a minha noite da minha janta. Outro dia ela veio com ele de novo e eu queria que ele ficasse mais um pouco pra gente conversar. E ela, eu tô passando mal, eu quero ir pra casa. Aí todos os bichos pretos. Sabe aqueles bichos preto, cabeludo, tipo as lagartas, que caminham na estrada, principalmente estrada de chão, assim, que são os bichos. Meu avô gostava de brincar com isso, com essa família, parecia bicho preto. Então, assim, é uns bichos que caminham por cima uns dos outros, assim, uns aglomerados, assim, tem 100, 200, 300. E eles vão caminhando uns por cima dos outros, assim. É uma bola, assim, horrorosa. E essa família é isso. Graças a Deus, a minha família, meu marido, meus filhos, meus dois pastor, meu cachorrinho adotado, meu gato e os seres de luz, os amigos físicos e os espirituais que eu tenho, que não são poucos, graças a Deus. E meu pai agora, né? Que agora ele pode ficar comigo. Agora não tem mais. Agora não tem mais mentira, não tem mais distância, não tem mais falcatrua. Eu me redimi com ele, pedi perdão para ele, eu sinto a presença dele. Ele não consegue perdoar minha avó. Claro, agora, por último, meu pai morreu faz 10 anos. Agora, por último, meu tio da Espanha aqui, adivinha, no almoço de família, o que ela decidiu fazer? Falar mal do meu pai. Do nada, gratuito, sim. Todo mundo, eu sentada lá na cozinha com ela, de repente, que teu pai é um filho da puta, teu pai é isso, cara, que doente. Ela, e aí você gostar de mim. Aí eu peguei e mostrei a minha tatuagem pra ela, que eu fiz em memória dele, em respeito a ele, em amor a ele, e disse assim, cara, assim, ó, tu não vai mais falar mal do meu pai. Eu amo meu pai e eu decidi que ninguém mais vai me dizer sabe, que quem é uma pessoa para mim. Eu decido quem são as pessoas dentro de mim. Ela não acreditou que estava acontecendo aquilo. E daí fomos almoçar na sala, ela não apareceu. Então tinha uma mesa gigante com todo mundo, com todos os discípulos, menos ela. Cara, foi um almoço maravilhoso. A gente riu, a gente brincou, a gente conversou, a gente falou um monte de coisa legal.
Foi inacreditável. E depois, vindo para casa com meu marido, ele disse: como estava agradável o almoço. Nossa, fazia tanto tempo que a gente não se sentia bem dentro daquela casa. A gente, o que será que aconteceu? Daí a gente, ela não sentou na mesa, ela ficou enclausurada na cozinha, né? Maquinando, como é que é? Ruminando o assunto que eu enfrentei ela por causa do meu pai. Na janta desse meu tio também. Ela não foi falar na frente da namorada nova dele que ela foi para Espanha e que ele tinha vindo para cá comido uma amiga minha. Desculpa o comido, tá, gente? Ele tinha transado com uma amiga minha e ela foi lá na Espanha e ele tava lá no galinheiro mexendo nos negócios dele. Ela não foi lá no galinheiro e disse para ele que essa minha amiga tava grávida. Deixou ele 3 dias passando mal e depois, só pra tipo assim, disse que deixou ele passando mal de verdade. Depois foi lá e disse que era mentira para ele aprender a lição. Aí, ali, quando ela contou isso na frente, na mesa, na frente da namorada dele, que é meia ciumenta, ele ficou com uma cara tipo, cara, o que tu tá fazendo agora de novo? E daí ela disse sim. Aí eu disse depois, mãe, que eu chamo de mãe, chamava, o que tu fez? Olha lá, né? Criou um assuntão lá na sala. Fiz pra me vingar. Fiz pra me vingar. Na cara dura, assim, ó, na frente de todo mundo, ela falando pra mim, pro meu marido, pra quem quisesse ouvir. Fiz pra me vingar. Eu disse, se vingar do quê? Ah, que lá, fui viajar com ele final de semana, ele falou algumas coisas que eu não gostei lá com umas pessoas, agora eu tô me vingando. Isso é mãe. E daí esse polha, não enxerga a maldade ali, entende? As pessoas à volta, uma mesa cheia de discípulos, e eles não enxergam a maldade. A pessoa fez de propósito para criar uma coisa horrorosa na mesa. E quando não falava outras coisas. Ah, então, nesse mesmo almoço, a primeira ela tentou comigo e meu marido, porque eu não lembro o que foi a brincadeira que eu falei assim. Ai, porque meu marido me bate. Só que eu falei no modo debochado. Me bate, queria dizer, mas era outra coisa. Nós estávamos falando de coisa em relação ao sexual e eu brinquei, uma brincadeira meia forte, mas eu brinquei. E ela não entendeu a brincadeira e falou assim: ai, porque é muito sério isso dele te bater, porque tu não tem que ficar com ele, não sei o quê. Todo mundo na mesa caiu na gargalhada, porque todo mundo tinha entendido as brincadeiras, que nós já tava todo mundo de brincadeira. Ela veio na maldade, distorceu e tentou tocar no do meu marido como se ele fosse um agressor físico meu. Então, assim, eu e ele, a gente se olha hoje, a gente chega a ser assim, ó, chega a ser sublime, a gente saber de tudo, assim, e ter um companheiro e ter gente acordada contigo, sabe? A gente se olha assim, tipo, é tão elevado, é tão abençoadamente. Meus filhos também já estão. Minha filha aí, anos-luz. Meu filho tá totalmente agora já. Ah, saímos de lá e ainda vieram atrás, ainda enchem o saco, ainda enchem o saco, tudo, mas tipo, sabe quando tu já não mora mais junto, daí tu já não precisa mais estar na reunião, e daí tu já não precisa mais de um monte de coisa, e daí tu já manda se poder mesmo, e foda-se, pensa o que quiserem, e se junte tudo vocês e façam, conspirem, porque ninguém vai tirar meu marido, meus filhos, a minha vida, eu, o meu trabalho,